para colocar a casa em ordem. O primeiro básico que funciona: tenham um orçamento conjunto, juntos, unidos. Tudo que entra é da casa, não é meu, não é dele, é nosso. Repete comigo, diga: tudo que entra. Tudo que entra. Tá fraco demais, diga: tudo que entra. Tudo que entra. É da casa. É da casa. Não dá conta individual. Não dá conta individual. Marido e mulher devem saber o que ganham. Vocês dois sabem quanto vocês ganham? Então, queridos, nós queríamos inspirar você a anotar algumas coisas. É impossível a nossa mente lembrar de tudo que vamos aprender hoje. Então, como nós vamos dar conselhos muito pontuais, muito especiais, para que vocês possam crescer financeiramente juntos, é imprescindível que vocês tomem nota de algumas coisas. Então, nesse primeiro momento, nós gostaríamos de começar nessa introdução, trazendo algumas frases para perceber com quais delas você se identifica. Então, escuta com atenção e vê se vocês dois se identificam em algumas dessas frases que nós iremos ler aqui. As conversas sobre finanças viram discussões, o clima fica pesado e aos poucos o casal começa a evitar o assunto. Eles não brigam mais com gritos, mas o silêncio fala alto demais. Ela definitivamente evita tocar no assunto das contas, porque sabe que ele vai se irritar. Ele chega cansado, olha para o extrato bancário, suspira fundo e pensa: trabalho tanto, mas parece que o dinheiro escapa das mãos. Um gosta de parcelar, o outro prefere pagar à vista. Ela compra uma blusa porque estava na promoção. Ele acha que promoção é armadilha. Faltou assim, é a armadilha do cão, né? Mas não estava aqui não explico. Um quer guardar, o outro quer aproveitar a vida. Um tem o entendimento de que o dinheiro é nosso, enquanto o outro ainda vive o pensamento do o que é meu e o que é seu. As compras parceladas viram rotina e o orçamento virou um campo minado. Enquanto isso, o amor vai se perdendo em meio a tantos boletos. E o dinheiro, que deveria ser ferramenta, acaba virando motivo de briga. Quando nós ouvimos tudo isso, eu tenho certeza que você se identificou, nem que seja com a metade de uma dessas frases. E sabe, queridos, quando a gente pensa sobre a questão financeira, a verdade é que as questões financeiras estão entre os principais motivos de divórcio, segundo o IBGE. No Brasil, lamentavelmente, a questão financeira é um dos motivos pelos quais os casais mais rompem a sua aliança. Mas, quando a gente olha para tudo isso, o mais interessante é que, na maioria das vezes, acredite, o problema não é o dinheiro, mas é a falta de acordo. Porque, querido, tem muito casal rico brigando por causa de dinheiro. Tem muito casal milionário brigando por causa de dinheiro. E tem muito casal que ainda não chegou nesse patamar, que tem brigado por dinheiro. Ou seja, nós percebemos que na maioria esmagadora das vezes, o dinheiro é só aquela ferramenta que o diabo utiliza. Mas na verdade, o que falta para a maioria dos casais é o acordo. Então, casais que começaram sonhando juntos, agora acabam se tornando sócios em meio às dívidas. Sócios de dívidas. E esquecem que o dinheiro foi feito para servir a família, não para separá-la. Amém. Você pode dizer amém? Hoje, nós cremos que Deus quer curar não só as finanças da família, mas também o coração daqueles que administram essas finanças. Amém. Porque há casais machucados nessa área e Ele quer devolver para nós hoje à noite, a leveza,
o propósito, Amém. a parceria, Amém. que o dinheiro nunca deveria ter roubado de nós. Amém? Entendendo isso, nós queríamos ir para o nosso primeiro ponto dessa noite, onde vamos colocar ordem na casa. Eita glória. A Bíblia... Quer falar? Sabe, queridos, há um tempo atrás eu ouvi uma frase bem interessante. A pessoa disse: organiza que cresce. Olha para essa pessoa linda do seu lado e diz assim: organiza. Organiza. Diga, organiza. Organiza. Que cresce. Que cresce. Então nós temos um texto base para esse primeiro ponto, que é um ensinamento de Jesus. Quando ele diz assim: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com o que acabar. Aqui Jesus estava ensinando sobre planejamento. Amém. Antes de qualquer milagre financeiro, Deus sempre trabalha na administração. Então eu sei que tem coisas na vida financeira que eu diria, chata, mas necessária. E quando Jesus, por exemplo, multiplicou os pães, ele mandou organizar o povo em grupos de 50. Por quê? Porque a ordem vem antes da multiplicação. Isso. Se Deus nos dá mais em um tempo de desorganização, o que vai multiplicar? Os prejuízos, as percas. Então, organização é um princípio divino. E casais que querem prosperar, quem aqui quer prosperar? Aqui dos casais estão aqui. Casais que querem prosperar precisam aprender a planejar, calcular e alinhar as prioridades. Quando a gente olha para esse texto, eu gostaria que ele fosse projetado, por gentileza. A gente percebe princípios bem importantes. Eu gostaria de te dizer que em 3 anos e 6 meses de ministério, Jesus, de tudo que ele falou, 20% foi sobre dinheiro. Lucas 14, 28. De tudo que ele falou, de tudo que ele ensinou, 20% foi sobre dinheiro. Amados, se você tem 3 anos e 6 meses para cumprir tudo que Jesus cumpriu, fazer tudo que Jesus fez, e você ensina na totalidade disso, em 20% você ensina sobre finanças, sobre dinheiro, isso mostra a importância do dinheiro, que o dinheiro tem para Deus, que o dinheiro deve ter para nós, que o dinheiro tem para as Escrituras Sagradas. Agora, olha esse texto. Qual de vós, querendo edificar uma torre, o que é que vocês dois querem construir nos próximos dias? O que é que vocês dois querem, desengavetar nos próximos dias e viver isso, viver esse plano, viver esse sonho, viver esse projeto? O que é que os dois têm almejado? Isso é lícito. Então, quando eu tenho um sonho, quando eu tenho um objetivo, a partir disso, eu vou começar a me organizar para alcançar esse objetivo. E olha o que Jesus ensina aqui. Objetivo, temos. Mas ele diz, esse que tem um objetivo, que tem um sonho, que quer construir algo, precisa fazer algo. Essa pessoa precisa se sentar primeiro, pegar a calculadora, porque a calculadora não é do diabo. Amém. Você já viu que ela não tem chifre? Deus não é contra números. E eu vou te provar isso. Na sua Bíblia tem um livro inteiro e o nome dele é Números. Amém. Deus não é contra números. Então, objetivo, agora a gente vai sentar para calcular as despesas para a gente perceber se dá para agora, se não dá para agora, para, queridos, a gente não começar a construção e a casa ficar pela metade. A gente não começar naquele empreendimento e aquele empreendimento ficar pela metade. Então, isso é um princípio divino sobre finanças. E quando a gente avança nesse quesito, a gente vai perceber contigo alguns princípios que funcionam. É aquele básico que funciona. Então, o primeiro, para colocar a casa em ordem, o primeiro básico que funciona: tenham um orçamento conjunto, juntos, unidos. Tudo que entra é da casa, não é meu, não é dele,
é nosso. Repete comigo, diga tudo que entra. Tudo que entra. Tá fraco demais, diga tudo que entra. Tudo que entra. É da casa. É da casa. Não dá conta individual. Não dá conta individual. Marido e mulher devem saber o que ganham. Vocês dois sabem quanto vocês ganham. Vocês dois sabem quanto vocês devem. Então, a gente precisa ter claro, diante dos nossos olhos, nesse sentar para calcular, a gente precisa perceber quanto entra e quanto sai. A partir disso, a gente pode projetar. E, queridos, essa transparência mútua é uma linguagem de confiança. Amém. Então, eu digo para ele, você pode confiar em mim. E ele diz para mim, você pode confiar em mim. Enquanto a gente coloca tudo na mesa e vive essa transparência. Até porque o descontrole financeiro é um terreno fértil para o medo, para o estresse e, geralmente, para os conflitos. Então, se há um descontrole, vai ter conflito. Por mais que tenha dinheiro. E se estiver faltando, aí é que vai sofrer mesmo com esse descontrole. Então, o segundo princípio, para a gente poder fazer as finanças funcionar nesse primeiro ponto, de colocar a casa em ordem, estabeleçam metas claras. É impossível prosperar sem uma direção. A gente precisa saber aonde queremos chegar. Então, façam planos para pagar dívidas, por exemplo. Como podemos fazer aqui para pagar essa dívida? Façam planos sobre isso. Eu sei que não são os planos mais empolgantes de se fazer, mas são planos necessários. Diga comigo, planos necessários. Planos necessários. Então também planejem guardar um valor fixo por mês. Talvez investir um pouco todo mês. Se você pesquisar, irmãos, qualquer mentoria de investimento, de administração, eles vão sempre motivar. Não importa o valor que você comece, só comece. Sim. Pode ser pouco, mas começa com um pouquinho. Os antigos diziam que de grão em grão a galinha enche o papo. E a gente começando, já vamos dar um grande passo em relação a isso. Então, façam planos para pagar dívidas, guardar um valor fixo por mês e investir para um propósito em comum. Um terceiro conselho básico que funciona para colocar a casa em ordem é: criem uma reserva de emergência. Quando nós ouvimos isso, alguns pensam que é falta de fé. Mas escuta isso com cuidado. Uma reserva de emergência, ela não se trata de incredulidade. Isso não é incredulidade, isso é sabedoria. E escuta isso e você vai se identificar. Um casal sem reserva vive em ansiedade, mas um casal com reserva vive em liberdade. Amém. Você não vive no limite, você não vive ansioso, você entende que você tem uma reserva e isso, amados, traz paz para o seu lar. Amém. Então, gastem com consciência e não com emoção. Amém. E nem por promoção. Porque, gente, promoção vai ter todo mês. Está chegando o Black Friday. Então, promoção é uma estratégia, ainda que seja verdadeira, mas é uma estratégia. Então, gastem com consciência, não com emoção. O inimigo usa impulsos para gerar arrependimento. Quem aqui já comprou algo por impulso? Depois, quando chegou em casa, para que eu fui fazer isso? Né? Então, quando você quiser comprar algo, pensa. Chega em casa, compartilha, ora. Porque emoção, irmãos, vem e vai. E se a gente puder fazer isso, vamos nos poupar de sofrimentos. Toda compra não planejada é um voto feito com o coração e não com a razão. E comprar não pode ser por emoção, tem que ser pela razão. Eu escutei uma frase esses dias, que eu lembrei agora e eu quero repeti-la para você. A pessoa disse assim: quando você senta para calcular, a emoção se levanta. Repetindo. Quando você senta para calcular,
A emoção, ai, eu quero tanto. Ai, a promoção Black Friday. Quando você senta para calcular, a emoção se levanta. Vamos repetir isso? Diga, quando eu sento. Quando eu sento Para calcular. para calcular A emoção. a emoção. Vai bater em retirada. Vai, meu irmão, vai assim. Chega, vai sair fumaça. Entendeu? Quinto e último conselho prático que funciona para colocar essa casa em ordem. Escuta isso, porque eu tenho certeza que a maioria esmagadora aqui nunca ouviu isso. Escuta isso. Tenham um dinheiro guardado para serem generosos. Amém. Generosidade, amados, não é luxo, é um selo de prosperidade, é andar na palavra. Amados, escuta isso com cuidado. Você ter um dinheiro guardado e o propósito dele, daquele dinheiro em especial, não é daquela reserva que nós pontuamos antes, mas é algo direcionado exclusivamente para a generosidade. Nós, quanto casais, ofertamos mensalmente na vida de pessoas, mantemos pessoas no rema, nós somos generosos, amados, nós temos um dinheiro específico, mês a mês, para abençoar pessoas. Interessante, nós fazíamos isso, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quando sentamos para estudar sobre esse assunto, começamos a perceber que quem reparte sempre terá mais e mais para repartir. Amém? Então, amados, isso é muito precioso, isso é mente de prosperidade. Porque qual é a mentalidade de escassez? Me dê. Oh. E você coloca aquela cara do gato que caiu da mudança. Oh. Não, mas quando você entende que prosperar significa abençoar, e sabe, não espera muito, ter muito para poder fazer isso. Decida fazer isso com o que você tem hoje. Porque eu sei o que pessoas aqui estão pensando. Oxe, eu estou precisando, como é que eu vou separar uma parte para dar aos outros? É por isso que você não prospera. Amados, a prosperidade segundo Deus, a riqueza segundo Deus, disse Paulo, escrevendo para a igreja, é para toda generosidade. Deus vai nos enriquecer em tudo para toda generosidade. E essa generosidade exercida faz com que quem é abençoado dê glórias a Deus. Amém. Ou seja, a generosidade glorifica a Deus, mas a avareza glorifica o diabo. Então tenha uma reserva para abençoar pessoas. Amém.